A intercessão pelos empresários. Quando ligamos os meios de comunicações que temos, né, como celulares, televisores, etc., nós vamos deparando com notícias tristes, como empresas, megas empresas, como, por exemplo, as lojas americanas, né, em janeiro de 2024, abrir falência, ter as portas fechadas, como outras megas empresas e também as empresas de pequeno porte. Nós vamos vendo essa notícia levando ao nosso conhecimento, ao conhecimento da população, como está o nosso país. Nós vamos sentindo isto aí, esta crise. Não podemos negar que o nosso país, as terras brasileiras, estão atravessando uma profunda crise econômica, está caminhando muito rápido para um fechamento de muitas empresas, levando o Brasil até mesmo tornar-se pobre, muito pobre, um país que gera riquezas, um país que tem tudo para ser um dos países mais ricos, e ele está diante desses governantes a cada dia escorregando ainda mais e velozmente para as profundezas da pobreza. E aí nós corremos aí um grande perigo diante disso. E nós sabemos que só uma breve notícia aqui, um relatório aqui, em 2024, nós tivemos aqui no Brasil um aumento de 25% de empresas sendo fechadas. Há quem diga que a cada minuto fecha-se 4 empresas pequenas, microempresas, pessoas que vão abrindo e logo fecham. Os anos das empresas que estão abrindo nas terras brasileiras, 2 anos é o que estão dizendo que é o suficiente, logo fecha, porque não está tendo suporte econômico, os impostos lá nas alturas. Isso vai afetando as empresas. E os riscos da economia brasileira é um dos motivos que estão levando as multifuncionais, por exemplo, a deixarem as terras brasileiras, né? Eles estão com medo de investirem no Brasil. Empresas megas que viriam para o Brasil já estão na mesa com seus papéis e os seus empresários dizendo é melhor esperar, porque o Brasil está em dúvida. O Brasil está no foco mundial, ainda mais com esses escândalos aí dos nossos governantes por aí, né? Que vocês estão vendo aí na mídia, sabe? Aquela coisa duvidosa, aquilo que está mexendo com a população. E isso aí é notícia mundial. E as grandes empresas que deveriam vir para o Brasil enriquecer este Brasil estão com medo e estão travando a ideia de vir para as terras brasileiras. E outras multifuncionais estão indo embora, estão caminhando para fora, fechando portas no Brasil. Pequenos empresários, muitos deles de 5 empresas, 2 ou 3 estão fechando, não estão conseguindo manter. Outro dia eu estive aqui no centro da cidade de Anápolis, percorrendo ali as ruas principais, ruas comerciais, em que as pessoas que vêm das cidades interior, das roças, vêm aqui para o comércio, né? As sacoleiras vêm comprar, só que nós vamos encontrando portas fechadas na Avenida Goiás, que é uma avenida comercial, a General Joaquim Inácio, a Engenheiro Portela, a 15 de dezembro, 7 de setembro. Nós vamos encontrando essas ruas, a Barão do Rio Branco, ruas comerciais com tantas lojas fechadas,
Falei, mas meu Deus do céu, quantas placas aluga-se, outros nem placas estão colocando mais. E você vendo aqueles comércios que tinha tantos anos, hoje não existe mais naquele lugar, fecharam as portas, não é porque mudaram para outros lugares, é muita minoria que fazem isso. É porque estão fechando os comércios, não estão dando conta. Impostos no Brasil está cada dia ficando mais caro, mais alto. Então está difícil para o pequeno empresário, principalmente, não está dando conta. A coisa está ficando difícil. E no meio de tudo isso aí, no meio desse fogo cruzado aí, está quem? O empresário, viu? O verdadeiro responsável pelo bom funcionamento de inúmeros empreendimentos por esse Brasil afora, que mesmo ciente de seu papel social, o empresário muitas vezes se encontra em situações geralmente alheias à sua vontade, em que necessita tomar decisões que afetam o sustento diário de muitas pessoas. Se ele não for vigilante, ele vai entrar até em pressões psicológicas devido às ações que ele tem que tomar. Empresários têm que mandar embora muitas vezes pessoas de tantos anos da empresa, de confiança, funcionários de confiança, e ele vai ficando tão contra, assim, sabe, amassado contra a parede pelas leis, pelos os impostos, que ele é obrigado a mandar o pai de família embora, a mãe de família. Então há um conflito decorrente a essa luta diária aqui no Brasil. E se falarmos do empresário cristão, cada dia está ficando mais difícil para ele, porque ele sabe que tem que andar arrumado diante de Deus, com bom testemunho. Ele precisa de andar como um Cristo pequeno sobre a terra. Ele é a imagem e semelhança do Senhor. Ele é um cristão e ele precisa dar testemunho disso. E nós sabemos que as coisas, há uma parafernália sobre a lei que está apertando o empresário. Então nós temos 1001 motivo para orar pelos empresários das terras brasileiras, essa terra que nós sabemos que tem tantos cristãos, muitos são empresários, muitas são empresárias, sacoleiras, e que a cada dia está vendo as coisas apertarem. Eles querem prosperar, mas há um sufoco de lei, há uma permanência de coisas erradas sobre eles, porque eles sabem que não vão se corromper, eles sabem que tem que andar fielmente, honestamente, andar certinho diante do Senhor, dando bom testemunho, e o diabo sabe o que está fazendo. Os demônios, há uma hierarquia atingindo governos, né? Atingindo os nossos maiorais aí nos poderes, para poder sufocar o povo de Deus. E eu quero mostrar aqui apenas 3 motivos, fora os demais, que eu faria uma lista grande, mas motivos para você intercessora, você intercessor, ore pelos empresários brasileiros e até pelos empresários, né, do mundo afora. Então vamos lá, o primeiro motivo, por que eu tenho que orar pelos empresários? Olha só, para que a igreja evangélica veja no surgimento desses novos ministérios entre empresários não algo competitivo, mas um braço estendido para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Abre aspas. De volta e meio, estou em alguma empresa orando, né? Ali naquela reunião matinal dos funcionários, de volta e meia estamos dando uma palavra, até mesmo em empresas do DAI, empresas grandes ou pequenas, e ali a gente vê os funcionários clamando pelos patrões que
não são nem cristãos, mas que são aqueles que pagam eles para trabalharem. E os funcionários cristãos, eles reúnem, eles oram, eles cantam antes de entrarem para o serviço, eles abençoam as empresas, os patrões, e a gente de volta e meia está vendo essa cena. E precisamos de orar para que esse povo tenha um reforço espiritual dentro das empresas, porque quanto mais reforço dentro da empresa, reforço espiritual, mais o patrão vai crescer, e o patrão crescendo, mais portas serão abertas, né? Então, funcionários, orem por seus patrões, independente de quem seja, para que ele seja abençoado e portas venham ser abertas a cada dia. Fecha-se aspas. 2. Motivo pelo qual também devo orar pelos empresários, para que nesses novos modelos evangelizadores seja sempre mantida a pureza do evangelho, sem desvios e sem comprometimento da verdade. Oremos pelos empresários para que eles não vacilem, mas para que eles fortaleçam na verdade, fortaleçam firmes no Senhor e não venham vacilar, não venham ter amor ao dinheiro, mas trabalhar com o dinheiro que o Senhor está lhe permitindo ter, né? E não venham se aventurar na perdição que o mundo oferece, mas que esses empresários venham manter a fé, venham manter o testemunho diante do Senhor e ficarem firmes no Senhor e prosperarem muito. É uma oração que todo intercessor deve ter ela no coração. 3. E por fim, por que orar pelos empresários? Para que nas diferentes áreas e negócios no Brasil, pessoas chaves se convertam e façam a diferença marcante na política econômica, no desenvolvimento e aplicação dos princípios éticos e morais para uma sociedade pura e sadia. Oremos pelos empresários. Os nossos empresários precisam de manter a cristandade, o testemunho dentro deles, precisam de entender que a palavra, onde eles plantarem as plantas, os pés, onde eles passarem nas empresas, por onde eles entrarem com suas empresas, que haja tão bom testemunho do reino, a palavra seja aplicada, porque eles têm poder para permitir a palavra adentrar aos funcionários. Porque mesmo sendo um empresário, o empresário cristão, ele vai ter profissionais, né, pessoas qualificadas para o serviço da sua empresa, e ele muitas vezes emprega aquele que não é cristão, e ele é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Então oremos para que eles tenham esse incentivo de levar a palavra para os empregados, para que venham converter, para que venham através da empresa dele conhecer Jesus, porque uma alma, ela não tem preço. O preço já foi pago por Jesus, então ela é preciosíssima aos olhos do Senhor. Esta é uma pequena palavra de incentivo aos intercessores, às intercessoras do reino aí do Senhor. Venhamos a orar pelos empresários com fé, entregando eles, então, diante do Senhor para fortalecimento da fé e para conversão daqueles que ainda não são convertidos, né? Fica aí meu forte abraço, aqui é a missionária Rosa Dias. Se você sentir, se inscreva neste canal e compartilhe com outros empresários. Meu forte abraço, fique na paz do Senhor.